quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de geografia? Vamos falar hoje sobre o clima. Muitas pessoas pensam que clima e tempo são a mesma coisa, mas não são. A palavra tempo tem pelo menos dois sentidos: o sentido histórico e o sentido atmosférico. No sentido histórico, o tempo está relacionado com o passar das horas. Quando eu digo assim, quanto tempo você levou para fazer sua atividade? Então, estou me referindo ao passar das horas, o passar do tempo. Isso é o tempo histórico. O tempo atmosférico, ele está relacionado com o estado do ar no momento em que se pergunta. Por exemplo, como está o tempo hoje? Hoje o tempo está chuvoso. Percebem a diferença? E a sucessão dessas variações do tempo atmosférico é que constitui o clima de uma região. Então, se você, por exemplo, resolve observar o tempo hoje e faz um registro, amanhã você observa o tempo novamente e anota. Depois da manhã, você observa o tempo de novo, faz um registro. Depois de muitos registros ao longo do tempo, você vai ter o clima daquele lugar, daquela região. Entenderam a diferença entre clima e tempo? Muitos fatores influenciam no clima. A proximidade do mar, a altitude, a presença de vegetação. Por outro lado, o clima também influencia nas nossas atividades do dia a dia. Na agricultura, por exemplo, na navegação. Vamos agora abrir o nosso livro e fazer a leitura do texto para poder reforçar essa minha fala, abrindo na página de número 248. Para compreender o conceito de clima, é importante diferenciá-lo de tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o estado do ar em determinado momento, se está calor, se chove ou se está ventando, por exemplo. O tempo pode variar em um mesmo dia, de um dia para outro, de uma estação do ano para outra e de um lugar para outro. A sucessão das variações do tempo atmosférico em determinado local constitui o clima dessa região. Para compreender o clima de uma região, é necessário estudar os tipos de tempo que ocorrem nesse local por pelo menos 30 anos. As características do clima de uma região dependem principalmente da variação da temperatura e da quantidade de chuva. Diversos fatores determinam os diferentes tipos de clima da Terra. Eles ocorrem por influência de correntes marítimas, ventos, proximidade do mar, presença de vegetação e do relevo, além de serem determinados pela própria localização do lugar no planeta. Outro fator que influencia o clima
é a altitude. Em locais de serra e montanhas, por exemplo, o clima geralmente é mais frio do que em locais situados no nível do mar. Observe as fotos a seguir. Você tem agora aí duas fotos. Uma em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, na Serra de Urubici. Veja a quantidade de gelo que está na estrada. A outra imagem também é de Santa Catarina, porém já é a imagem de uma praia. Perceba, criança, que são duas imagens totalmente diferentes uma da outra. Continuando as estações do ano. Você sabe como é o clima nas estações do ano no Brasil? No Brasil, o verão costuma ser quente. Nessa época, em muitas localidades, é comum chover bastante. O inverno, por sua vez, é a estação em que geralmente faz mais frio. Em alguns locais, o frio é tão intenso que chega a nevar, como você observou na foto da página anterior. Há também no país locais onde faz calor o ano inteiro. E aqui duas fotos, duas imagens da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, tá? Geralmente as capitais do Nordeste, as cidades do Nordeste, elas têm calor praticamente o ano todo. A primavera e o outono são estações em que o clima é mais ameno, ou seja, nem muito quente, nem muito frio, e a temperatura mantém-se estável, não se altera significativamente. Continuando, o clima e o cotidiano. A vida dos seres humanos, assim como a dos outros seres vivos, depende muito do clima. Nos locais onde as chuvas são abundantes, desenvolve-se uma grande variedade de espécies vegetais e animais. Na região norte do Brasil, por exemplo, onde a temperatura se mantém elevada e a chuva é bem distribuída o ano todo, há a presença de uma densa floresta com grande biodiversidade. O clima também influencia as atividades dos seres humanos, como a agricultura, pois algumas plantas se desenvolvem melhor em regiões mais frias, outras em regiões mais quentes. Nas regiões onde chove pouco ou onde as chuvas ocorrem em apenas uma época do ano, os agricultores precisam realizar investimentos em irrigação, aproveitando a água dos rios, dos açudes, do subsolo ou armazenando a água nos períodos de chuva para poder utilizá-la nos períodos de seca. A imagem abaixo mostra para você uma propriedade rural no sertão do estado da Bahia. Logo a seguir, nós temos um Saiba Mais, que vai trazer informações para você a respeito do clima da Terra, a respeito do efeito estufa, do aquecimento global. É interessante que você desenvolva essa atividade, tá bom? Faça a leitura. E agora, nós vamos passar para a página de número 254, onde nós temos a nossa primeira atividade escrita. Observe a seguir um mapa de previsão do tempo para as capitais do Brasil, publicado no dia 8 de maio de 2019. Depois,
responda as questões. Na letra A, nós temos: qual era a previsão do tempo nesse dia para a capital do estado onde você mora? Vai no mapa, verifica para você poder responder. Letra B: qual capital apresentou a previsão de temperatura mais baixa e a mais alta? Então, essas duas atividades, elas estão baseadas no mapa, certo? Na página seguinte, nós temos aqui descrição dos diferentes tipos de clima do nosso país. O nosso país, ele é muito grande, então ele apresenta uma diversidade de climas, tá? E aí você vai fazer a leitura da descrição de cada tipo de clima. Do clima equatorial úmido, do clima equatorial semiúmido, do clima semiárido, do clima tropical de altitude e do clima subtropical. Tem uma pinha indicando onde esses tipos de clima ocorrem. Depois, nós temos algumas atividades aqui, A, B, C e D. E pede para que você converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Como nós não estamos podendo conversar, eu vou sugerir que você transcreva para o seu caderno de geografia essas questões, com exceção da letra C, que pede para que você circule no próprio texto a descrição do clima predominante em seu estado. Essa você vai fazer no seu próprio livro. As questões A, B e D, você transcreve para o caderno e dê sua resposta, tá bom? Vamos agora para a nossa aula de arte. Hoje nós vamos ver duas atividades. A primeira delas é Fazendo Arte com Cláudio Tosi, que é um artista plástico bastante famoso. Ele mistura técnicas de arquitetura, já que ele é arquiteto, com artes gráficas. E resulta num trabalho bonito, num trabalho moderno, diferente, bem interessante. Você vai recortar as peças da página 52 e vai colar essas peças na página 51, encaixando-as. Toma como referência as figuras, as imagens que estão na página 50, tá? Em seguida, nós vamos ver lá na página 54, imagem e movimento. Nós temos um passo a passo a ser seguido que eu vou te mostrar logo no final desse vídeo. O primeiro passo é colorir as imagens. Segundo passo, recortá-las. Terceiro passo, colar uma sobre a outra, uma de costas para outra, sendo que uma das partes deve ficar de cabeça para baixo. Em seguida, você vai furar nas marcações e amarrar um pedacinho de barbante nas laterais, para depois fazer o movimento. Prestem bastante atenção no passo a passo, logo no final do vídeo. Um beijo grande e bom estudo para vocês. Tchau, tchau!